Chegamos ao segundo método de produção de espumante que vamos ensinar nesse curso. O método em tanque. Provavelmente você nunca escutou esse termo e você escuta Charmat. Sim, é o mesmo método, mas também a gente poderia dizer que é método Martinotti, que é o nome do italiano que criou o método, ou Charmat, que é o nome de quem patenteou o método. Existe uma briga entre França e Itália para quem criou esse método. Na verdade, se comprovou que Martinotti, italiano, fez antes do Charmat, mas o Charmat registrou como seu método. Então, para não comprar a briga de nenhum dos dois, até porque você vai na Itália e você pode ver escrito esse método Martinotti no rótulo, eu prefiro chamar de método em tanque, que é como algumas literaturas de grandes mestres dos vinhos denominam esse método de fermentação. E vocês vão entender agora porque ele é feito num tanque. Esse método foi desenvolvido para produzir um espumante de uma forma um pouco mais rápida e econômica que o famoso método champenoise. Vou falar método champenoise porque os italianos foram a Champagne, os espanhóis foram a Champagne para copiar esse método e entender como se fazia esse espumante. Ao chegar em suas terras, cada um tomou um rumo diferente e escolheu o método que achava mais apropriado para os seus espumantes. Os italianos, muitos optam pela fermentação em tanque, que é esse método novo que foi desenvolvido na base da segunda fermentação, mas não na garrafa, em sim em tanques. Então, o método começa com o mesmo processo de colheita, padrão da região pela denominação de origem, o que determina quanto se pode colher de uvas, as uvas permitidas. Cada região no mundo vai ter as suas legislações para dizer isso. Logo, vai-se para a vinícola, vai-se fazer o vinho base, exatamente como foi feito em Champagne, o vinho base, o primeiro vinho, e logo vai-se fazer o segundo vinho. E em vez de levar para a garrafa, após a colocação desse licor de tiragem, vai ser colocado em um novo tanque com o licor de tiragem. Mais uma vez, é o licor que é a adição de leveduras com açúcar. Esse tanque é um tanque fechado, é um tanque de alta pressão, a gente chama de autoclave, e ele tem um formato diferenciado, porque ele aguenta muita pressão dentro dele. E é exatamente ali dentro desse tanque que vai acontecer a segunda fermentação. Você pode, antes de ter feito o vinho base, escolhido quais as misturas, o chefe de adega pode ter criado esse vinho com esse, o rosé exatamente igual, fazer um vinho tinto com vinho branco, fazer a mistura. Mas quando vai para esse segundo tanque, ele já vai definido o que vai sair dali como espumante. Já não estamos mais falando de champanhe, estamos falando de espumante. E esse espumante, então, ele vai levar um tempo ali dentro, em média também, essa segunda fermentação, 12, 14 dias no máximo. O contato com as leveduras ali dentro também vai ser decidida pelo produtor e, obviamente, depois vai ser engarrafado após a filtragem. Esse espumante, ele já vai para a garrafa pronto para ser comercializado. Após então essa segunda fermentação, ele vai passar por filtros, que vão tirar essas leveduras mortas e ser engarrafado. É muito mais curto o processo, muito mais rápido esse método e, obviamente, o custo cai bastante para o produtor. Eu citei as vantagens, que é a rapidez e mais barato. Mas, em compensação, você também vai ter um espumante muito menos delicado e com perlagens, borbulhas um pouco mais grosseiras. Afinal, você não fez em garrafa por garrafa, você fez em um grande tanque. E depois ainda teve que filtrar aquilo tudo e passar para garrafa por garrafa. Então, se perde um pouco da qualidade aí, mas existem espumantes pelo método em tanque excepcionalmente maravilhosos. E, obviamente, que é uma vantagem para quem quer tomar um espumante mais barato, que não tem como pagar um espumante excessivamente caro. Então, é um método que socializa o espumante, vamos dizer assim.
Além do mais, existem uvas que não sofrem tanto por passagem nesse método. A Riesling, a Gewürztraminer ou a uva Glera, que faz o famoso Prosecco, é muito utilizado nesse processo, porque são uvas aromaticamente bem intensas. Então elas conseguem manter esses aromas frescos e florais e frutados. E o produtor, ele já não quer aquela sensação do brioche, do pão tostado, e ele quer algo mais fresco, mais leve, mais frutado. E esse método vai indicar que é melhor para ter esse resultado. E é por isso que o Prosecco italiano, boa parte dele é feito por esse método. Não é a ideia de baratear e ter apenas um espumante mais barato, mas é a ideia de permanecer, manter o frescor proveniente da uva Glera, que é uma característica que o brasileiro particularmente gosta bastante. Ele é muito mais fresco, muito mais frutado. Então, o método de produção também pode ser escolhido pelo desejo final do produtor. E aí aqui a gente fala um desejo de ter um produto mais barato e mais rápido no mercado, o desejo de ter um produto mais frutado ou mais tostado ou mais brioche, que é o método tradicional, um desejo de manter aromas mais frescos e, obviamente, um espumante não tão expressivo, que é o caso do método em tanque, porque você não quer um espumante que se destaque tanto para aquele objetivo. Já o método tradicional vai te dar um espumante mais expressivo e mais marcante. Então você tem que entender que você tem produtos para tudo, para todos os gostos e objetivos finais. E eu diria por fim que no método em tanque, apesar de você ter excelentes Proseccos com valor um pouco mais alto, mas aqui a gente tem um problema da importação, terras muito caras, então vai encarecer esse método. Normalmente no Brasil, um produto brasileiro vai ter que ter um valor mais baixo do que um método tradicional. Eu não aceito, na minha posição como sommelier, encontrar um produto de método em tanque tão caro ou mais caro que um método tradicional, quando as terras são próximas, as uvas são próximas, o jeito de preparar, vamos dizer, de toda a legislação é próximo. Então a gente aqui tem uma venda de marca e isso não é legal. Então busquem muito essa informação no rótulo, principalmente se for brasileiro, vai ter método Charmat, provavelmente, que é como a gente usa aqui no Brasil. E você tem que ter a percepção que esse espumante, a lógica dele é custar bem mais barato que um espumante método tradicional da mesma região. Não estamos comparando países, porque obviamente a importação, a vinda para o Brasil, vai encarecer mesmo o método em tanque. Mas quando a gente está na mesma região, o método tradicional é um espumante que tem que custar mais caro. Na própria Itália, isso ocorre. Se você está falando de um Prosecco, que em média custa 10, 12 até 15 euros, porque o método em tanque, o Martinotti, como eles falam, e ao lado você tem o Franciacorta, que é um método tradicional como faz o champanhe. Então você vai ter produtos de valor bem diferente. Um Franciacorta por volta de 35 a 50 euros uma garrafa e um Prosecco de 10 a 15 euros a garrafa, lá em terras europeias. Quando a gente traz para cá, os 10, 15 euros vai se tornar 150, 200 reais e obviamente que vai ser mais caro que às vezes o método tradicional brasileiro. E é aqui que entra a dica de tomar vinhos espumantes brasileiros, porque nós temos excelentes opções, temos um excelente clima, terroir e tudo, mas isso vai falar lá no espumante brasileiro, para poder trocar toda essa qualidade por um importado mais caro. Então a gente tem que entender onde a gente se encaixa. Não sou contra degustar o importado, eu amo espumantes italianos, franceses, alemães, mas a gente tem que entender toda a logística, como é feito isso, todo um processo para identificar o que a gente está pagando. Eu estou pagando a experiência de tomar um importado ou estou pagando qualidade, o que a gente está pagando, ok? Então temos que ter em conta, papo final dessa aula de ensinar como é feito o método em tanque, que é muito curtinha, é que esse espumante ele tem um método mais curto, mais rápido e mais barato que o método tradicional.
em 3 meses eu tenho espumante 100% pronto. Diferente do método tradicional, que eu vou levar mais alguns meses para poder colocar no mercado.